Ele faz parte de uma das melhores gerações de compositores que o Brasil já teve. São mais de 400 composições em 50 anos de carreira e é um homem de parceria, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. A nossa entrevista de hoje é com o cantor, compositor, pianista e maestro Francis Raime. Francis, você começou a estudar piano com 6 anos por imposição dos seus pais. Depois escolheu a carreira de engenheiro. Quando é que você passou a gostar, a querer trabalhar com música por vontade própria? Olha, foi muito tarde, né? Muito tarde. Realmente eu estudava piano, fazia o Conservatório Brasileiro de Música, né? Mas eu não gostava de estudar, não. Mas aos poucos eu fui me ligando ao piano, tocando música popular, música de ouvido, né? Aí eu comecei a pegar gosto pela música, mas realmente decidi fazer a minha carreira de música, realmente veio muito mais tarde, veio depois de que eu tinha o diploma de engenheiro na mão, não é? Que realmente eu achava que seria melhor ter uma carreira mais estável, né? Né? Sim. Você chegou a trabalhar como engenheiro? Não. Pro bem da engenharia brasileira, não trabalhei com engenheiro. Só estágios na época de faculdade, né? Eu estudei na Escola Nacional de Engenharia, né? Ali no Fundão, né? Mas realmente trabalhar só em música mesmo. E como é que foi o seu início, então, na música? Bom, o início na música, eu fiz o Conservatório Brasileiro de Música, né? Uns 10 anos, até os 16 anos. E depois tocava piano, assim, de música popular, de ouvido, né? E minha primeira composição é de 64, né? Com Vinícius de Moraes, né? A partir dali que eu considero realmente que foi meu início na música, né? Sei mais a Deus. Como é que você conheceu o Vinícius e foi ele que te introduziu à turma da Bossa Nova? Eu conheci Vinícius, eu tinha mais ou menos 15, 16 anos, ele era muito amigo de minha mãe, a pintora Dália Antonina, né? Conheci ele numa festinha lá em casa, né? A gente morava ali na Lagoa, na Baronesa de Poconé, e eu toquei para ele aquela valsa Eurídice, né? Valsa dele, do Orfeu, né? Com aquela energia do garoto de 16 anos, ele ficou encantado e dizia assim para minha mãe: ô Dália, esse menino tem que fazer música, nada de fazer engenharia, não vai dar certo, né? Então, eu conheci ele ali e depois, alguns anos depois, eu o reencontrei e começamos a parceirar, a fazer música juntos. Era uma época de muitas festas, como você falou. Como é que vocês tinham disciplina para criar entre as festas, dentro das festas? E a verdade, teve até uma festa para inaugurar um acorde. Essas festinhas aconteciam quase todo dia, né? E realmente, às vezes, nem era para mostrar uma música nova, se ligava: olha, descobri um acorde novo aqui no violão, então vamos fazer uma festa, né? E era tudo muito em torno de Vinícius de Moraes, não é? Através de Vinícius eu conheci toda a turma da Bossa Nova, Tom, Bader, Carlinhos, Menescal, né? E, enfim, eram aquelas festinhas fantásticas, né? Mas a gente se divertia muito e conhecia, um conhecia a música do outro, né? Então isso era muito estimulante para você continuar compondo, né? Mostrando as músicas, ver a coisa dos festivais, né? Enfim, era muito bom. Você sempre teve muitos parceiros de criação. Qual a importância da parceria na sua vida? É fundamental, né? Fundamental, porque o compositor geralmente ele tem uma atividade muito solitária, né? Então dividir com o outro é muito bom, né? Dividir com o parceiro, dividir com o público, né? Dividir com os intérpretes, né? E eu sempre gostei de compor com muitos parceiros, né? Geraldinho Carneiro, que é um dos meus parceiros mais constantes hoje em dia, diz até que eu sou o parceiro mais promíscuo da música brasileira. Não é? E eu gosto de compor assim com muita gente, porque cada vez é uma novidade, né? Uma coisa que me estimula muito, enfim. Então realmente eu tenho muitos parceiros. Você tem muitos parceiros musicais e uma parceira musical e afetiva, que é a Olívia, há mais de 50 anos. Como vocês se conheceram? Nós nos conhecemos, eu não me lembro bem não, mas eu acho que foi... A gente tinha muitos amigos em comum, não é? E uma vez eu fui convidado para fazer a direção musical de uma festinha de final de ano, de um colégio onde a Olívia estudava. Eu acho que foi ali que nos conhecemos. Eu me lembro que ela tocava muito violão debaixo do braço o dia inteiro, né? E ela relutava em cantar. E eu disse para ela: você tem que cantar, tem uma voz tão bonita, tal. Aí ela resolveu cantar. Acho que de repente foi a primeira vez que ela cantou, né?
E é minha parceira de vida e de música, né? Ano que vem a gente faz 50 anos de namoro, não é? E, enfim, minha parceira em tantas coisas, né? Parceira em canções, em shows, em produções, né? Temos 3 filhas e 3 netas, né? Enfim, uma vida inteira de parceria. Tem um relacionamento de quase 50 anos hoje. É transgressor? Às vezes é, né? É difícil, às vezes, encontrar, enfim, pessoas que ficam juntas tanto tempo, né? Mas eu acho que o importante não é a duração, o importante é a intensidade do momento, né? Tantas vezes, às vezes você tem relacionamentos de poucos anos, mas que são tão bem-sucedidos, né? Enfim, mas já é bom fazer 50 anos de namoro. Como é que vocês conciliam a vida profissional com a vida pessoal? Ah, se mistura, né? Se mistura o trabalho, a Olivia chega em casa, e geralmente eu trabalho muito em casa, não saio muito pouco, né? E ela chega lá da Biscoito Fino, me conta o que aconteceu, a gente planeja um show, faz roteiros, né? As coisas se misturam muito, né? O trabalho é muito, muito bom, né? É uma das coisas mais importantes da vida. Tem alguma música que marcou a vida de vocês? Talvez a primeira música, a segunda música que eu fiz com o Vinícius, Saudade de Amar, e quando a gente começou a namorar, a gente tocava para a Olivia, ela cantava, né? A gente começou a namorar ao som dessa música. Deixa eu te dizer, amor, que não deves partir, partir nunca mais, pois o tempo sem amor é uma pura ilusão e não volta mais. E ela nunca partiu, né? É. Você foi para os Estados Unidos estudar trilha para filmes. Por que você decidiu voltar para o Brasil e trabalhar no cinema nacional? Ah, porque eu amo o Brasil, eu não poderia ficar longe do Brasil, né? Realmente, talvez um dos principais motivos da minha ida para os Estados Unidos foi estudar trilhas de cinema, né? Eventualmente fazer uma carreira de músico de cinema lá. Mas quando eu estava lá, eu vi que para isso eu teria que morar lá, não daria para fazer uma ponte aérea, ficar indo e voltando, né? Então eu resolvi ficar algum tempo mais lá, estudei composição, orquestração, regência, né? E depois de 4 anos voltei para trabalhar aqui. E como é que é compor trilha para cinema, para teatro, que já tem uma história, né? Na verdade, você compõe uma música de uma história que já existe. Você não tem uma total liberdade como é numa música que você está criando. Para cinema é uma atividade assim bastante especial, né? E varia de filme para filme, varia de diretor para diretor. Quer dizer, o grande orquestrador do trabalho, no fundo, é o diretor, a visão dele do filme, do que ele quer, a impressão que ele quer criar no espectador, né? Então, geralmente, eu ia para a Moviola com o diretor e ficava analisando as imagens, né? Vendo que tipo de música seria apropriado para o filme, né? E depois, mais detalhadamente, examinando as cenas, né? Ver se será que essa cena aqui comporta ter música, ou será que é melhor sem música, né? Se ela tiver música, onde é que a música começaria, onde é que ela terminaria, o que você quer passar para o espectador, enfim, tudo isso de acordo com a intenção do diretor, né? Quer dizer, uma atividade bem específica, né? Já teatro, você, de repente, é muito mais variado, né? Porque você estreia uma peça, de repente a música não funcionou, você muda tudo, pode não alterar. Filme não, aquela trilha... Está impressa. Não é? Não tem como mudar. Em 1980 você começou a escrever peças eruditas. Como é que foi essa reconciliação com o clássico? Foi uma reconciliação mesmo, porque desde criança eu não gostava de estudar música clássica, né? Enfim, seguia aquelas partituras, né? E, enfim, meados da década de 80, o Benito Juarez, então à frente da Orquestra Sinfônica de Campinas, me encomendou uma sinfonia e eu comecei a escrever. Na realidade, eu retomei um trabalho que eu tinha começado em Los Angeles, sob a supervisão do Paul Glass, que foi talvez meu professor mais importante de composição em Los Angeles, né? E aí eu escrevi essa sinfonia, enfim, e a partir daí comecei a atuar bastante nessa área da música de concerto, né? Logo depois fizemos, Geraldinho Carneiro e eu, a cantata Carnavais para coro misto e orquestra, em comemoração aos 25 anos do Coraluspe, né?
depois um concerto para violão e orquestra, que foi tocado pelo Fábio Zanon, na USESP. Mais recentemente um concerto para violino e orquestra, que o Cláudio Cruz também tocou na USESP, né, com regência do Karabchevsky, né. Agora eu estou com um concerto de harpa inédito, que escrevi para Cristina Braga, né. Enfim, essa atividade na música de concerto, ela segue paralelamente ao meu trabalho na música popular, né, de uma maneira harmoniosa, né. A Sinfonia do Rio de São Sebastião é o seu projeto mais ousado? Não sei, talvez seja, mas eu acho que certamente é o trabalho que me deu mais prazer. Eu me lembro muito bem o dia que eu estava regendo a sinfonia no Teatro Municipal, tinha acontecido uma tempestade terrível, os músicos chegaram mais ou menos quase na hora do concerto, a gente ia gravar um DVD, enfim, mas tudo deu certo e eu me lembro bastante bem daquele momento que eu estava regendo aquela orquestra, os cantores todos, né, uma sinfonia popular. E assim me perguntando, será que eu estou sonhando? Isso está acontecendo mesmo, é verdade, né? Foi um espetáculo dirigido por Flávio Marinho, a sinfonia tem textos do Paulo César Pinheiro, do Geraldinho Carneiro, né? É uma sinfonia popular que conta a história do Rio em 5 movimentos, né? Cada movimento correspondendo a uma fase do Rio, né? O Rio Colônia com o Lundu, depois o Rio do Império com a Modinha, o Rio da Primeira República com o Choro, depois o Rio da época de ouro do samba e o Rio da Bossa Nova para cá, né, mais contemporânea, com solistas da música popular para cada movimento, né? Lenine, Leila Pinheiro, Zé Renato, Olívia Raime e Sérgio Santos. Você, ainda para compor essa sinfonia, você passeou por vários ritmos brasileiros, mas quais foram as suas influências quando você decidiu pela carreira da música? Minhas influências foram a música brasileira, né, que eu ouvia desde criança. Eu tocava piano de ouvido, ficava ouvindo Ataúfo Alves, Dorival Caymmi, Pixinguinha, Noel, né, o repertório de Dalva de Oliveira, tocava muito no piano, né, Erivelto Martins, né, e a música clássica europeia também, da época que eu passei na Europa, né, uns 4 anos na Suíça, onde eu ouvi muita música clássica, com aquelas orquestras fantásticas, né? Eu morava ali em Lausanne, né? Estudava ali, que é uma cidade universitária, né? E pertinho de tudo, pegava o trem, ia para Zurique, para Genebra, Lucerna, assistindo aquelas orquestras fantásticas, né? Vi Stravinsky reger uma vez. Quando eu fiz 18 anos, peguei um trem, fui para Berna ou para Zurique, assisti Karajan regendo a nona de Beethoven com a Filarmônica de Berlim. Fui e voltei no mesmo dia sozinho lá, aquela emoção. Então essa influência da música clássica também é muito presente, né, nas minhas composições, né? A decisão de ter uma gravadora, Biscoito Fino, né, da Olívia, que você faz parte, é uma decisão de ter mais liberdade como artista? Não, a gravadora, ela é da Olívia e da Cátia Braga, né, minha prima, eu sou apenas artista contratado. Inclusive, o último disco que eu fiz não foi pela Biscoito, né, foi pelo selo Sesc, né, em comemoração aos meus 50 anos de carreira. Mas na Biscoito Fino, realmente, eu tive a oportunidade de fazer assim, trabalhos assim, que para mim foram muito importantes, né? Então, em outras gravadoras também, né, mas na Biscoito Fino especialmente, né? Mas por quê? Não tem uma imposição da gravadora ao artista? Você já teve que passar por isso? Da gravadora impor o que queria? Não tive. No meu caso, eu nunca tive nenhuma imposição de gravadoras, né? Mas, enfim, isso independe, né? Realmente foi um período assim onde eu tive muita inspiração, talvez, e muita vontade de fazer novos projetos, novos discos, né? E, enfim, mostrar a minha música para as pessoas, né? Mas não foi devido a nenhuma imposição que eu não tive agora, nem tive antes. Eu tive a sorte. 50 anos de carreira com um CD novo de inéditas. Aposentadoria nem pensar, né? Da onde vem sua inspiração? Vem do amor pela música, né? A música para mim é fundamental, é o ar que eu respiro, é a música, enfim, e eu tenho vontade de compor sempre, né? Quando eu não componho eu fico meio macambúzio, meio triste, tá? Às vezes passo uns tempos sem compor, mas tanto na música de concerto como na música popular, geralmente eu estou sempre compondo e pretendo compor muito mais. Nesses 50 anos, qual a principal lição que você aprendeu ou que você gostaria de deixar como legado?
Olha, eu acho que o mais importante nessa profissão é você realmente fazer aquilo que você sente, né? Você compor uma música que você está sentindo dentro de você, passar para o outro, né? Enfim, você buscar dentro de você aquilo que você é, aquilo que você pode passar para o outro, né? Acho que é o mais importante, é ser você mesmo. Francis, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer conhecer você, saber um pouco mais da sua vida. Obrigado a você, Gabi. Adorei esse papo.